Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Nova lei da União Europeia afeta o mercado agrícola de 100 bilhões de dólares. Exportação de soja, de carne, café e outros produtos deverão sofrer impacto já a partir de 2025. E mais, confisco de dinheiro e de terras? Nesta edição, você vai conhecer as propostas em estudo pelo governo. E mais, como a primeira queda de juros nos Estados Unidos desde 2020 afetará o agro. Você vai ver também que o Banco Central do Brasil aumentou a Selic e a gente vai saber os rumos da economia a partir de agora. E nas condições climáticas tem a previsão completa das chuvas, onde a chuva vai chegar antes, com qual intensidade, tudo sobre o plantio da safra nova que está a caminho. O Hora H do Agro já está no ar. A nova lei europeia que prevê barreiras de entrada a produtos agrícolas brasileiros é motivo de séria preocupação para diversos setores exportadores aqui do nosso país. A previsão é que ela comece a vigorar no final do ano. Uma carta assinada pelo Itamaraty, pelo Ministério da Agricultura, destinada aos comissários da União Europeia, solicitou que a regra, agora a partir de 2024, que ela não acabe valendo e que o tema seja reavaliado. A regra da União Europeia é um instrumento unilateral, punitivo e contrário à soberania, diz o texto. Atualmente, a União Europeia é destino de mais de 30% das exportações brasileiras. A nova lei da União Europeia proíbe a importação de produtos agrícolas como soja, carne bovina, óleo de palma, madeira, cacau e café, que sejam originados de áreas abertas após 31 de dezembro de 2020. As empresas que exportam para a União Europeia terão que comprovar que as cadeias de produção estão livres de áreas abertas, ou seja, desmatadas legal ou ilegalmente após esta data. Precisarão também fornecer informações detalhadas sobre a origem dos produtos com rastreabilidade, ligando o produto agrícola à coordenada geográfica da área em que foi produzida. Sem estes pré-requisitos da nova lei, o acesso ao mercado europeu estará restrito. A nova lei europeia no Brasil vai atingir em cheio o mercado exportador, com negócios ao redor de 100 bilhões de dólares por ano. No complexo soja, a União Europeia responde por 45% do destino do farelo de soja. No café, a importância também é grande, com mais de 45% da fatia de mercado. Na sequência, aparece a madeira, com a carne e também, na sequência, o couro, com mais de 6%. A palma e derivados, com 40%. E a borracha, 0,2%. Todos esses mercados serão afetados pela nova lei. Uma reportagem do jornal europeu Euroactiv revelou que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estuda postergar ou encontrar uma solução temporária para a lei antidesmatamento prevista para vigorar a partir de janeiro de 2025. Segundo um parlamentar europeu, citado na reportagem, abre aspas, na situação em que nos encontramos, a entrada em vigor é impossível, fecha aspas. Será impossível que essa nova lei passe a vigorar já em janeiro de 2025? E se ela passar a vigorar, o que vai mudar para as exportações do agro brasileiro, com impactos também na economia do nosso país? A gente convidou a Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da CNA, uma das profissionais que mais está por dentro desse assunto, participa de todas as conversas com os diferentes governos e está conosco para nos dizer. Primeiramente, seja bem-vinda. A nova lei europeia vai ser adiada, Suemi?
A gente não tem uma resposta objetiva para essa pergunta. Até ontem, anteontem, o que a gente tinha era uma sinalização da Comissão Europeia de que não haveria adiamento da cobrança, né, da lei prevista para acontecer a partir de janeiro de 2025. E aí tivemos essa notícia de uma conversa que a presidente da Comissão Europeia teve com um grupo na União Europeia e que levantou a possibilidade de um possível adiamento ou de algum tipo de alteração na norma diante de todas as cartas e todas as solicitações que ela vem recebendo para que a lei não entre em vigor, para que a lei seja revista ou para que ela seja adiada, tanto de terceiros países quanto o próprio país da União Europeia mesmo. O último a se manifestar fortemente foi o Olaf Scholz da Alemanha, que se manifestou também contrário à entrada em vigor da cobrança a partir de janeiro de 25. Até que não haja uma posição oficial do governo europeu no sentido de adiar essa nova lei, a gente trabalha com um cenário de que ela entrará em vigor em janeiro de 2025. Quando eu digo a gente, eu estou citando aqui as diversas fontes do setor agro com as quais eu conversei. E a minha pergunta para você é: se entrar em vigor mesmo em janeiro de 2025, os exportadores brasileiros estarão, na maioria dos casos, impedidos de acessar o mercado europeu? Kellen, essa pergunta nem a gente sabe e nem os europeus, porque existem alguns detalhes que não foram esclarecidos pela Comissão Europeia. Então, detalhes desde como que essa cobrança vai ser feita, esclarecimentos acerca de um dos critérios que a legislação pede, além da data de corte, da abertura da área, que é 2020, o segundo critério fala do cumprimento de legislações relevantes do país produtor. Isso também não está claro o que é. Então, a gente trabalha, o setor trabalha com a possível entrada em vigor e cobrança a partir de 2025, mesmo sem ter esses esclarecimentos. Agora, nós que somos um país que estamos em expansão agrícola, que ainda temos terra para abrir legalmente, a gente sabe que sim, os estados, especialmente estados como Mato Grosso do Sul, Bahia, que estão no seu processo de abertura e de desenvolvimento de expansão agrícola, os produtores desses serão possivelmente os mais afetados. Esse é um ponto super importante porque você nos disse, Suemi, que a sua expectativa é que a nova lei da União Europeia vai entrar em vigor sem todos os esclarecimentos estarem postos. Eu conversava nesta semana com representantes de frigoríficos e, por exemplo, eles querem saber se a carne bovina estará com exportação suspensa a partir de janeiro de 2025. Se sim, a data de corte é para produção ou para embarque? E, de fato, não dá para fechar negócios para entrega futura para a Europa em função de toda essa incerteza envolvendo a nova lei? É um risco. A data de corte que a União Europeia coloca é a data de corte da abertura daquela área onde vai ser produzida ou a carne ou a produção agrícola. Então, a data de corte de dezembro de 2020 ela é relacionada à abertura daquela área, onde o produto foi plantado ou onde foi aquele gado começou, onde teve se aquele gado passou por aquela área que foi aberta depois dessa data de corte. Existe um risco, sim, existe um risco. A legislação traz um capítulo sobre penalidades. O ator principal, no ponto de vista de quem tem que declarar as informações para a Comissão Europeia ou para as aduanas dos governos europeus, é o operador ou o importador, que é quem coloca esse produto na Europa. E o que ele tem feito hoje, a gente já tem informações de algumas cadeias exportadoras brasileiras, é que este importador europeu, ele está transferindo o risco para o exportador. Então, se ele precisa prestar conta, ele está dizendo assim, olha, você que vai vender para mim, você assine, dizendo que você cumpre todos os requisitos da UDR, da legislação da União Europeia, mesmo sem os esclarecimentos. Interessante que você fala do ônus do exportador. Na sequência, depois da sua entrevista, a gente vai até a Europa, porque os agricultores brasileiros estão conversando com diferentes elos
da Europa para entender os efeitos dessa regra também no setor de soja. Na sequência, agora, Suemi, você está trazendo respostas sobre carne e vai trazer também para a gente o máximo de respostas que você tiver sobre, por exemplo, o setor de café, o setor de farelo de soja. A sua avaliação é que as exportações vão claramente ser impactadas, porque num cenário em que não há clareza, parte desse produto deixará de entrar na Europa até que as regras se clarifiquem? Sim, isso vai acontecer, haverá um impacto. Se a gente falar, por exemplo, apesar de ser atualmente um volume menor, que é um café, por exemplo, produzido em Rondônia, é uma área é um estado que está ampliando a sua produção. Ou seja, não é de uma área consolidada há muitos anos, como é boa parte do café que vem de Minas, como um exemplo. Mas além da questão da abertura, a legislação ela pede vários processos que aumentam o custo deste produto. Então, essa questão de geolocalização, um processo de diligência devida, de mitigação de risco, de avaliação de risco. Avaliação do quê? Do risco, para garantir que esse produto tem um risco, como pede a legislação, negligenciável de que ele não cumpra as normas. Tudo isso aumenta um custo para o produtor. Então, para ele, não é só a questão da data de corte. Tem outros aspectos da legislação processuais, que a gente chama de custo de comprovação, né, o custo do compliance, que vai dificultar muito a entrada desses produtos na Europa. Suemi, você está trazendo para a gente alguns cenários que são alvo de muita preocupação, porque em uma ponta você está dizendo que o custo de comprovar todas as exigências é já do setor agroexportador. O segundo aspecto é, se comprovadas as exigências, o produto entra. Qualquer exigência fora daquilo que foi pedido, o produto pode não entrar na Europa e aí tem uma dupla dor de cabeça nesse sentido, porque as exportações estariam prejudicadas. A gente está falando aqui de um mercado de 100 bilhões de dólares por ano, entre todas essas 7 cadeias agrícolas que são uma referência na exportação para a Europa. Como faz para impedir um impacto maior dessa situação na economia brasileira? O que a CNA e o governo estão fazendo? A carta que o Itamaraty e o MAPA assinaram é um bom sinal para o setor. Deixa claro a posição do governo de não aceitar a medida como ela é, como você começou falando, que ela é punitiva, que ela é unilateral, e ela pune países que ainda têm área de floresta, ela pune países que ainda estão em estágio de desenvolvimento, por exemplo, do seu setor agropecuário, como é o caso do Brasil, e ela não tem um efeito simplesmente na relação bilateral, como alguns estão dizendo por aí. Na verdade, a legislação ela tem um impacto no setor como um todo e na nossa relação com outros países. A medida inclui e prevê uma classificação dos países em grau de risco. Risco do quê? Risco de que esse produto, ou essa commodity, ou essa cadeia, não cumpra os critérios impostos pela União Europeia. Então, a União Europeia vai classificar os países, alto risco, médio risco e baixo risco. Essa classificação é uma classificação que afeta a imagem do país, que afeta a imagem do setor agropecuário brasileiro, não só perante a União Europeia, mas como perante todos os seus parceiros. Então, ela tem um impacto negativo muito além da relação bilateral entre o Brasil e a União Europeia. Muito bem. Suemi, a gente vai observar o que vai acontecer em relação às novas medidas que a Europa pode tomar, sem antes eu perguntar claramente para você, a manchete que está aqui guiando essa nossa conversa. O Brasil não poderá mais vender para a Europa? Se não cumprir os requisitos impostos na lei a partir de 2025 dessas 7 cadeias, não. E esse é o cenário mais provável na sua avaliação? Enquanto não vier algum posicionamento oficial, porque mesmo a carta que foi enviada do Itamaraty, co-assinada pelo MAPA, ela também não teve uma resposta até agora. Essa notícia que a gente teve, essas manifestações que nós tivemos, elas são manifestações informais, né? Mas eu acho que pensar em adiamento, o setor está pedindo esse adiamento, mas além de pensar o adiamento, tem que pensar que essa legislação, ela é uma legislação que ela está em desacordo às normas da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, existem pontos na norma que não tem como negociar. Um deles é a não diferenciação entre o desmatamento legal e ilegal.
Pois é, esse é um tema muito sensível. Por fim, eu conversei com o secretário de Relações Internacionais, Perossa, que nesta semana está nos Estados Unidos, e nas palavras dele, abre aspas, ele me disse: tenho o sentimento de que a nova lei da Europa será adiada. Inclusive, os Estados Unidos já se movimentaram nesse sentido. Há países também da América do Sul na mesma linha, a Espanha também. Ou seja, há uma movimentação no sentido de prorrogar. Prorrogar não é colocar fim nesta nova lei. O que você, Suemi e CNA entendem é que esse é o cenário base para 2025, com prorrogação ou não, a nova lei vai impactar o Brasil. A nova lei vai impactar o Brasil, com prorrogação ou sem prorrogação. Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da CNA, obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre, você é muito bem-vinda. Obrigada, Kelly. Até a próxima. E a gente vai até a Europa nesse momento, porque o Maurício Buffon, ele é presidente da AproSoja Brasil. A AproSoja é uma das entidades que representa agricultores, produtores de soja, de milho, e eles foram direto ao Velho Continente para dialogar com as embaixadas, com os representantes dos governos, para tentar entender o que vem pela frente quando o assunto é a nova lei europeia e os impactos no Brasil e no setor agroexportador. Maurício Buffon, seja muito bem-vindo. Eu sei que você acaba de sair de uma reunião na Embaixada da Alemanha e o seu sentimento é, primeiro, a nova lei europeia será adiada? Não temos essa certeza ainda, né? Com as entidades, com os agricultores, a Departamento Agrícola da Europa, que a gente esteve conversando aqui, eles não têm ainda esse sentimento. Eles falam que essa nova legislação deles aí foi votada no Parlamento Europeu e que eles ainda não sabem. Tem uma nova regulamentação dela para sair agora no dia 24 desse mês agora, e então a gente está com essa expectativa do que vem nessa regulamentação. Mas fato de consulta pública desse nível aí não tem nada. Então, eles nos falam que tudo indica que ela entra em vigor, sim. Se essa lei da Europa entrar em vigor a partir de janeiro de 2025, o que muda para o setor de soja no Brasil, Maurício? Ainda é muito complexo, né? Porque a Europa também não consegue, né, trabalhar sem o soja brasileiro, né? Isso é um fato. Foi uma pergunta que eu fiz para um dos representantes deles. Se vocês não comprar do Brasil, vocês têm outro comércio para buscar? Vocês têm outro fornecedor? E eles falam também que não, que realmente eles dependem do soja brasileiro por custo, por uma série de coisas. O fato que se cria algumas alternativas, dizemos assim, né, onde eles falam em segregar esse soja, em separar esse soja, comprar soja para ir da Europa de áreas que não são desmatadas após 2020, onde eles querem usar os portos, né, do sul ou do sudeste, mas isso é tudo especulação. Eles realmente... até o departamento agrícola deles aqui da Europa não sabe os caminhos que vão ser tomados a partir de 2025. Mas é um problema muito sério. Nós, como produtores brasileiros, estamos muito preocupados, porque qualquer movimento de logística no Brasil para separar, nós já temos um caos logístico se nós tivermos uma safra boa, porque nós não temos espaço em portos para os produtos brasileiros. Você imagina, tem que estar separando esse produto para atender um mercado como a Europa. O que então, significa essa dificuldade adicional, Maurício, significa, na sua avaliação, que parte do volume de soja exportado para a Europa pode sofrer uma grave redução se, essas novas adequações não forem feitas, e 2, se mesmo que haja o interesse de se adequar, não tenha dado tempo suficiente para entrar em conformidade, a exportação de soja brasileira para a Europa vai cair? Eu acredito que realmente nós vamos ter um grande problema nesse momento, porque vai cair sim, nós não temos como atender, até porque essa lei ela é muito punitiva, né? Nós temos assim, você não é só ambiental, é trabalhista, é fiscal, e eles têm 4 anos para fiscalizar essas cargas vindo aqui. Então, você imagina eles carregar um soja da safra 2024-25 e lá em 27 e 28 eles apontar que uma empresa não cumpriu alguma das normas que eles impostam, eles vão estar nos cobrando aí de 1 a 4% do faturamento da empresa de multa, não é sobre aquela carga. Então, realmente nós temos diante de um problema muito sério. A agricultura brasileira vai passar por um momento aí de ajustes,
e eles também estão muito preocupados, né? Eles fizeram uma lei, começaram essa lei, segundo a informação que a gente teve aqui, foi muito rápido, coisas assim, de menos de 6 meses, 8 meses, passou por parlamento, aprovou e agora está próxima de ser implantada, com um grande problema, porque até para eles compradores também, como eu falei, eu fiz o pedido, se vocês não comprar do Brasil, que tem reserva legal, que temos APP, que temos toda uma série de coisas, temos algumas áreas para abrir ainda? Temos, mas nós temos hoje um Código Florestal muito respeitado, então eles não sabem, então as empresas daqui também estão muito preocupadas, realmente é um imbróglio aí nesse comércio aqui com a Europa, e a gente está aqui procurando entender um pouquinho mais, conversando e colocando o que o Brasil já vem fazendo nessa questão da sustentabilidade também, para ver o que acontece, mas eles falam que hoje até nós tivemos algumas informações que eles estão buscando, alguns países buscaram o adiamento dessa lei, mas o fato que de concreto é que ela tem para adiar, tem que ser votada novamente e quem está mais aqui por dentro dessa lei não acredita nesse adiamento. Maurício, a gente tem alguns dados que mostram que a Europa compra praticamente metade de todo o farelo de soja que o Brasil produz. Ou seja, deixar de exportar para a Europa não é um impacto trivial, correto? Se essa condição acontecer, quais são as alternativas para o produtor de soja do Brasil, agroexportador? Na verdade, a alternativa, né, no momento que nem a toque de caixa não vai ter. O que vai acontecer é uma redução de preço de produto, com certeza, com a oferta maior, mas a Europa vai ter que se abastecer de algum lugar. Algumas informações que nós tivemos aqui hoje, por exemplo, que tem soja que vem para a Europa, que sai daqui e vai para a Ásia, e não indo para a China, indo para outros países asiáticos. Então, vai ter que se criar também um mecanismo para esse soja não vir mais aqui, a indústria deles aqui também vai perder, então não tem ganhadores nesse jogo, né? A indústria deles também vai perder e vai acabar atendendo esses mercados aí direto pelo Brasil. É muito especulativo, é muito achismo, vamos falar assim, o fato que as coisas aqui, né, já aconteceram, a parte ambiental da Europa, por exemplo, as infraestruturas, nós temos aqui numa logística ambiental e de infraestrutura. A infraestrutura deles aqui é uma coisa absurda, né? Portos, aeroportos, trem, principalmente os portos, canais de portos, uma série de coisas, e eles estão proibindo o mundo de trabalhar. Então, realmente a Europa hoje ela se impõe dentro de uma condição que eles já fizeram aqui no país deles e o resto do mundo não tem direito de poder trabalhar e principalmente, né, a agricultura desenvolver os seus países. Esse é um ponto muito importante que você coloca e a pergunta que eu te faço é, num cenário em que essas condições estão apenas no papel, há uma expectativa de que a lei de fato vigore. Quando a realidade se impuser, você acha que há espaço para essa lei continuar a existir a partir das conversas com os próprios europeus que você ouviu aí? A indústria deles vai sentir muito, né? Então, a gente teve na indústria deles aqui, na Associação das Indústrias deles aqui também, para conversar e tentar trabalhar em conjunto para ver o que vai acontecer. Mas o fato que os prejuízos é muito grande para a indústria deles aqui também, então nós vamos ter que ver como é que eles vão lidar com isso. O grande fato e o ponto é que essa lei ela está imposta, teve uma grande aceitação, uma grande votação, um grande quórum no Congresso Europeu, né? E para eles desfazer isso nesse momento é praticamente impossível, né? Nós temos que ser realistas e trabalhar com a realidade. É um problema imposto para todos eles aqui também, né? E a gente fica nessa expectativa de trabalhar, achar alguma saída, mas eu acho que para o Brasil uma das coisas é a gente já começar pensando em outros mercados e essa segregação que eles querem fazer que vai acontecer. Mas o grande ponto disso que não é só ambiental, né? Que nem eu falei, você tem uma lei trabalhista, você já imaginou, você entra em alguma coisa trabalhista e o cara vai te impor uma multa, mesmo após essa carga já ter chegado, já ter consumido lá 3, 4 anos após isso. Então a lei está muito severa, muito dura, a gente vai ter que trabalhar, né? O Ministério da Agricultura, o Brasil se movimentou, né, nessa lei, então esses documentos tudo ajuda. Agora,
o adiamento dela não faz parte de uma solução para nós. É longe disso, né? Então precisaria ser mexido mesmo na lei, mas nós, pelas conversas que nós tivemos aqui, isso nesse momento está praticamente fora das premissas deles aqui. Maurício Buffon, eu agradeço demais por você, direto da Europa, trazer a informação quente para todos os milhares de agricultores brasileiros, e não só agricultores, né? São pecuaristas, são diversos elos dessa cadeia que movimenta 100 bilhões de dólares, uma cadeia que está ansiosa para ter informações da Europa sobre uma eventual flexibilidade nessa nova lei ou de alternativas para esse momento que vem aí no futuro. Volte sempre, Maurício, você é muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. Assim que puder ajudar, a gente vai levando informação para os produtores brasileiros. E lembrando que a cadeia não é só soja, né? É café, é carne, é couro, é uma série de coisas. Realmente a gente vai precisar de uma grande união, inclusive de outros países, né? Nós já temos algumas agendas com outros países para, em breve, começar também a trabalhar. Algumas leis serem feitas no Brasil para contrapor isso também. A gente está trabalhando via ProSoja. Então, temos aí, lutando aí para o setor, e muito obrigado pelo espaço e também para a gente poder expor o que está acontecendo. Muito obrigada, volte sempre, Maurício. E em nota, a Abiov, que é a indústria, né, dos óleos vegetais, afirmou que a regulamentação da União Europeia deve mesmo entrar em vigor a partir de janeiro de 2025, mas isso não quer dizer que a soja brasileira e os coprodutos, principalmente farelo de soja, estarão impedidos de ingressar no bloco. Depois da implementação, haverá um período de adequação, aperfeiçoamento da lei, de acordo com a Abiov. Nesse interim, nesse processo, que pode ser entre 6 e 12 meses, não estão previstas sanções, punições ou multas ou qualquer ônus aos países exportadores para a União Europeia, disse a associação. Já o Secafé, que também é um elo que representa a exportação de café do Brasil, disse que o produto do Brasil não estará impedido de entrar na Europa, mas há apreensão e riscos, principalmente em função de transparência que o setor tem tentado viabilizar através de ações de contatos permanentes com importadores e autoridades europeias. Provavelmente seguiremos atendendo a Europa, disse o Secafé, e exportando ao bloco. O que pode acontecer em um primeiro momento é uma redução dos volumes de exportação devido ao receio dos importadores da União Europeia. Nós entramos em contato com o Ministério da Agricultura e com o Itamaraty pedindo uma posição sobre o assunto, já que ambos assinaram essa carta destinada ao governo da Europa, mas não recebemos retorno até este momento. E agora a gente troca de assunto, vamos para a economia dos Estados Unidos, porque nesta semana a decisão do Banco Central, Federal Reserve de lá, foi de reduzir as taxas de juros em 0,5 ponto percentual para até 5% ao ano. É um movimento importante que não acontecia desde a pandemia, há 4 anos. Essa redução nas taxas tende a favorecer investimentos de maior risco no mercado, incluindo as commodities agrícolas. Na contramão dos Estados Unidos, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu elevar as taxas de juros aqui no Brasil. O aumento foi de 0,25, o que levou a Selic para 10,75% ao ano. A alta recente do dólar e as incertezas em torno da inflação foram alguns dos motivos que justificaram esse aumento. Essa foi a primeira vez em mais de 2 anos que houve uma elevação na taxa de juros aqui no Brasil e a primeira vez do início desse governo Lula III. A economia está piorando ou está melhorando? E o que a gente pode esperar para o agro brasileiro? Para tratar destes temas, a gente conversou e convidou, melhor dizendo, o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV, e o Felipe Serigati, que é pesquisador do FGV Agro. Sejam muito bem-vindos. Eu começo saudando aos dois e me dirigindo primeiramente a você, Padovani. Como é que a queda de juros nos Estados Unidos e a alta dos juros aqui no Brasil vai impactar a economia nos próximos meses? Oi, prazer falar com vocês. Bom, acho que essa decisão que a gente teve essa semana foi muito importante, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nos Estados Unidos, a expectativa de novos cortes à frente deve favorecer fluxos capitais para os mercados emergentes e, ao mesmo tempo, o Brasil talvez seja o único país subindo taxa de juros. Isso significa dizer que
a gente deve estabilizar esse dólar num patamar mais baixo, a gente estima aí na casa de 5,30, e esse diferencial de juros deve, em parte, compensar as apreensões que a gente tem em relação ao tema fiscal. Portanto, eu acho que esse quadro de taxas de juros no mundo hoje acaba favorecendo o Brasil no sentido de fluxos capitais e um dólar menos pressionado, mas ainda assim competitivo na casa de 5,30, como eu comentei. Importante o que você coloca, então, mais fluxo para o Brasil, puxado por essa atratividade das taxas de juros, né? Na outra ponta, eu gostaria de saudar você, Felipe Serigatti, e te perguntar, no agro brasileiro, a gente sempre observou uma correlação entre as taxas de juros nos Estados Unidos e os índices de commodities agrícolas. Uma queda na taxa de juros dos Estados Unidos significa que vem pela frente alta para commodities agrícolas? Olá, Keren. Olá, Padovani, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Pois é, então existe essa correlação, é uma correlação negativa, embora não seja uma correlação de -1, né? Não é uma correlação perfeita, mas olhando para o lado financeiro, é justamente isso que a gente encontra, né? Então, em ambientes em que a taxa de juros real dos Estados Unidos fica menor, então ativos mais arriscados acabam ficando mais atraentes ou acabam encontrando maior espaço ali entre os investidores. Entre os ativos estão justamente esse grupo chamado commodities. No entanto, isso é do lado financeiro, né? Além do lado financeiro, e felizmente agora voltando à normalidade, diferente do que foi na década de 2010, os fundamentos pesam mais. Então, para dizer, olha, o que vai acontecer com cada commodity, tem que olhar os fundamentos. Por exemplo, a gente está aqui no Brasil, na perspectiva de reversão do ciclo pecuário, em algum momento lá de 2025, isso significa que você deve ter um aumento de preço ali na cadeia de proteína animal, notadamente do lado dos bovinos. E isso não está associado necessariamente à mudança de juros nos Estados Unidos. Por outro lado, se for a se confirmar as projeções que o USDA tem colocado para a safra de grãos, vamos colocar aqui no caso brasileiro, né, para a safra de soja, uma safra cheia, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, como também na Argentina, não há taxa de juros nos Estados Unidos que vai fazer com que esse preço ganhe uma sustentação muito relevante. Então, do lado financeiro, exatamente isso, você cria um ambiente que permite uma elevação dessas cotações. No entanto, tem peso maior, felizmente, o lado dos fundamentos. Importante essa questão, não é automática a correlação entre queda de juro e melhoria no preço de commodity, porque há esses outros fatores colocados pelo Felipe. Eu volto com você, Padovani, na sua primeira participação você apontou uma projeção de dólar a 5,30, puxado por alta de juros aqui, queda de juros lá fora, deixando o capital buscar mais atratividade, entrando para buscar essa recompensa aqui no mercado brasileiro. Há bancos prevendo que o dólar vai ultrapassar R$6, inclusive em função da piora fiscal. Você realmente acredita que o dólar está mais para 5,30 do que para 6? Bom, isso aí é uma questão de tempo, viu, Kellen? Eu acho que no curto prazo não existe pressão sobre a moeda, acho que a gente pode ficar tranquilo, porque se a gente olhar o comportamento do câmbio nos últimos 25 anos, a variável que mais influencia o mercado cambial certamente é diferencial de juros, e como eu falei, a gente tem um movimento atípico de alta aqui no Brasil e queda lá fora. Então, o Brasil se torna mais atrativo e atrai fluxos e, portanto, controla o dólar. Agora, ao longo do tempo, pensando mais aí para o segundo semestre de 2025, o Brasil caminha para ter um sério problema na área fiscal, a dívida não vai parar de subir, ela não se estabiliza, e a gente pode ter um contexto global em meados de 2025, caso o Trump seja eleito, de turbulência geopolítica associado a políticas que geram inflação nos Estados Unidos e, portanto, limitam o corte de juros lá fora. Então, o cenário global ele pode ser um gatilho para que os investidores fiquem mais atentos aos riscos locais. Fundamentalmente, a gente está falando aqui da questão fiscal. Mas eu acho que esse é um tema de médio prazo. No curto prazo, o Brasil segue tentando equilibrar as contas públicas, o mercado aparentemente satisfeito com isso e, fundamentalmente, fluxos de capitais de curto prazo vindo para cá, atenuando a pressão na moeda. Interessante. Me permita aprofundar uma questão. Você fala de uma questão de temporalidade, ou seja, no curto prazo uma taxa mais para 5,30, no médio e longo prazo a piora fiscal aqui no Brasil puxaria o dólar mais para cima em relação ao real. E você adicionou o fator externo.
usando um elemento que é a possível vitória de Trump. Você considera, então, que o candidato é um favorito e ele pode gerar impactos de qual maneira nos mercados globais a ponto de uma questão de contexto geopolítico pior que você mencionou? Ou você ainda considera a Kamala uma também favorita nessa disputa acirrada e que tipo de efeito isso geraria no mercado global? A gente está entendendo essa eleição dos Estados Unidos como uma eleição crítica para a definição dos cenários. As nossas consultorias dos Estados Unidos estão divididas. Uma delas aponta a chance do Trump, a outra da Câmara, são critérios diferentes, uma eleição apertada. A gente está tentando ser um pouco mais cauteloso, mais conservador, considerando a hipótese do Trump. Nesse caso, são dois impactos principais sobre a economia brasileira. O primeiro deles é que se espera que uma gestão republicana seja mais combativa na questão comercial chinesa. Portanto, você fecha a economia, impõe tarifas, isso desacelera a economia chinesa e, portanto, reduz a demanda global por matérias-primas, o que acaba desfavorecendo a moeda brasileira. Commodities é uma das variáveis que explicam o câmbio. O segundo canal, Kellen, é justamente política interna. Você tende a manter os estímulos fiscais, fecha a fronteira para a imigração, portanto, reduz a oferta de mão de obra, e aí você tem uma combinação de expansão fiscal com aumento da renda, sem possibilidade de vazamento via importações, porque você vai estar justamente fechando a economia para as importações chinesas. O resultado é uma inflação mais resistente à queda, e, portanto, um Banco Central norte-americano mais cauteloso para continuar o processo de corte de juros. Com juros elevados nos Estados Unidos, os fluxos ficam menos intensos para os emergentes, e aí, o que nesses momentos acontece normalmente, com tensão geopolítica, juros mais elevados, é investidores mais avessos a risco e olhando com mais cautela questões locais. Aí nós vamos entrar aqui com a nossa contribuição no Brasil, uma péssima sinalização do ponto de vista fiscal. Muito bem, está esclarecido. Obrigada, Padovani. Felipe, eu volto para você, a gente sai do cenário global e me chama a atenção uma questão do plano doméstico, né? Nessa semana, especialmente no noticiário do agro, uma empresa de um grupo varejista da área de insumos entrou em recuperação judicial. E aí as preocupações sobre a saúde financeira de empresas e de produtores do agro em função das margens mais estreitas recentemente voltaram à tona. Há motivo para se preocupar com a saúde financeira do agro em discussão desses pedidos de RJ? Pois é, então vamos lá, né? Então esse Instituto, né, da Recuperação Judicial, ele não é tão longo assim, né? Então é relativamente recente dentro do universo agro. Então, o pessoal ainda está testando as capacidades e onde que pode ser utilizado esse instrumento. Mas, de fato, né, a gente tem diversas histórias de recuperação judicial dentro do universo agro. Por um lado, a gente está operando com margens mais estreitas, sem dúvida alguma, embora as margens observadas nos anos de 2020 para cá, aquelas margens eram fora do padrão, né? Então, dizer que aquilo era normal, é pouco usual, né? Pouco usual isso daí. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui é, de fato, uma fração dos produtores está iniciando o ciclo 24-25 ou 24-25 com caixa bem estreito, tá? Vamos lembrar, nós tivemos na safra 23-24, 22-23, aquela safra recorde. Então, para a economia como um todo foi bom, produção, recorde, mas derrubou preço e já comprimiu a margem de uma fração negativa do setor. Agora, na safra 23-24, tivemos alguns produtores com quebra, o que gerou esse pedido maior por recuperação judicial. Olhando para frente, aproveitando aqui o cenário descrito pelo Padovani, curto prazo, agora aqui o segundo semestre, mercado interno aquecido, então vamos pensar em proteína animal, tem demanda para absorver esses produtos, a preocupação agora no curto prazo é justamente o quê? Aguardar a chuva, né? Vamos ver quando é que São Pedro manda essa chuva, deve mandar em algum momento do quarto trimestre. No entanto, todos esses riscos que o Padovani colocou afetam diretamente a rentabilidade do setor. Tem coisas boas, coisas ruins. Só aproveitando um gancho, vamos imaginar a eleição do Trump. Se o primeiro mandato do Trump servir como referência e esse atrito comercial com a China vier de fato, vamos lembrar que no primeiro mandato isso abriu oportunidade para exportações de grãos brasileiros para a China em detrimento do nosso grande concorrente, que é os Estados Unidos. Muito bem. Para a gente fechar, eu tenho 30 segundos com vocês. A pergunta que está na tela, Padovani, a economia está melhorando ou piorando? A
economia está piorando. A gente está muito bem hoje, mas uma preocupação fiscal grande, juros subindo aqui, desaceleração contratada, mais tensão política, incerteza no cenário global, são fatores que fazem com que 2025 seja um ano um pouco mais complicado do que a gente viveu nesse momento. Muito obrigada. Para o agro, a situação está melhorando ou piorando, Felipe? Então vamos lá, né? Para o agro vai depender primordialmente do que São Pedro nos reserva. Agora, quando a gente olha para a economia brasileira, estou alinhado com o Padovani, a fotografia está boa, o filme é preocupante. No curto prazo a gente está se divertindo nessa festa, mas a conta vai chegar muito em breve. Muito obrigada, Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, Felipe Serigati, pesquisador do GV Agro. Voltem sempre, uma satisfação ouvi-los. E depois do intervalo, as propostas de confisco de dinheiro e de terra que estão no radar do governo. E você vai ver também um especial sobre a chegada das chuvas para o plantio da safra nova de soja. Eu aguardo você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução, graças a Zeus. Inseticida Irrara, com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. O dinheiro envia sinais o tempo todo, todos os dias, e eu posso te mostrar como interpretá-los. Acredite, poucos conhecimentos têm o poder de transformação tão forte quanto entender economia. Inscreva-se na minha Masterclass gratuita. Aprenda a língua do dinheiro e transforme a sua capacidade de tomar decisões financeiras. Acesse o site da New Cursos. Se inscreva para participar dessa jornada transformadora. Vem, Torinho! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Na última semana foi aprovado pelo Congresso um texto que prevê a apropriação de cerca de 8,5 bilhões de reais que foram esquecidos em contas bancárias pelos brasileiros e por empresas. Esses 8,5 bilhões de reais seriam incorporados pelo Tesouro Nacional e ajudariam o governo a atingir a meta fiscal, um tipo de confisco que segue no radar de todos os brasileiros. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República disse que a medida não se trata de um confisco e ressaltou que os donos dos valores esquecidos poderão pedir o saque mesmo após a incorporação do dinheiro por parte do governo. Agora, o nosso assunto é o confisco de terras. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, revelou que há uma discussão sobre confiscar terras aqui no Brasil. Segundo ela, isso aconteceria como punição aos causadores de incêndios criminosos. Há uma discussão de que se possa aplicar o mesmo estatuto que se aplica para situações análogas à escravidão, em que aquela terra é confiscada, ela volta para o domínio do Estado para quem comete incêndio que seja claramente criminoso.
Nosso tema é o confisco de dinheiro e de terras. Luiz Felipe de Orleans, cientista político e deputado federal pelo PL de São Paulo, é nosso convidado. Seja muito bem-vindo, junto com Isabel Lofredo, advogada da LFH Advogados. E a gente vai direto ao ponto, Luiz Felipe, com você a pergunta: quais são as chances de um confisco de terra deixar de ser apenas uma ideia para virar uma prática aqui no Brasil? Bem, seguindo o intento deste governo e desse judiciário, o intento é total de ter uma confiscação geral. Veja bem as palavras que a ministra usou: para as terras voltarem à tutela do Estado, ou seja, na cabeça dela, a terra foi emprestada para o público, foi, de certa maneira, concedida para o uso privado, e é exatamente isso que eles querem. Eles querem tornar a propriedade privada em algo, uma concessão do Estado e que seja temporário, e que a qualquer momento eles possam revogar. Esse é o intento de um governo, deste atual governo e dos ministros do STF, deixando bem claro aqui o viés ideológico dessa proposta. Essa proposta ela não visa minimizar as queimadas, diminuir o impacto ambiental de absolutamente nada. Essa proposta ela visa aproveitar uma crise, aproveitar uma situação de percebida crise, para fazer incorporar a sua agenda de controle totalitário. É isso que se coloca aqui. E aí, se entrarmos no mérito, então, a gente vê exatamente como essa proposta é inexequível, sobretudo quando você trata de grandes fazendas. Como é que você vai oferir se o incêndio foi causado por questões próprias do fazendeiro, ou se foi criminal de terceiros, ou se foi natural? Então, não temos... Para fazer uma investigação disso, requer uma mobilização muito grande. E muitos desses latifúndios têm tamanhos de estados ou países. Então, a quem serve exatamente essa proposta? Certamente que eles não estão pensando em fazer uma grande guarda ambiental que ocupe aí metade da população para fazer o monitoramento de terras distantes para ver se foi um incêndio criminal ou acidental, ou se foi do próprio dono da empresa, do dono da agricultura. Então, eu vejo que existe aí um intento político para aproveitar esse momento. Não tem absolutamente nada a ver. E veja como as outras propostas também requer muita investigação. A propriedade privada já está sob risco no Brasil, já está relativizada. E você vê que a propriedade rural já está sob risco também dessa arbitrariedade com relação ao uso das terras para o narcotráfico, também se há, por acaso, uma questão de trabalho análogo a escravo ou de efetiva escravidão. Quem é que avalia isso? Estamos inteiramente de acordo com o tema no geral. Agora, quando se vai aplicar isso, é que você vê o grande problema. E você vê como grandes interesses políticos, econômicos, internos e externos começam a afetar, uma vez que você tem uma ambiguidade e uma lei que não é execuível. Então, é muito perigoso esse tipo de proposta e, na minha opinião, eles estão simplesmente aproveitando uma crise para fazer avançar a sua agenda. Muito bem. Isabel, há mecanismos legais que garantem a execução da ideia sugerida pelo governo? Imediatamente, efetivamente, ainda não, porque é só, como você disse, uma ideia mesmo, né? Parece uma hipótese geral, ainda a ser melhor definida, melhor delimitada e melhor alinhada. Não tem nada que exista de palpável como uma proposta efetivamente de emenda à Constituição ou legislativa, algo sobre o qual a gente possa se manifestar juridicamente nesse momento. Agora, então, não dá para dizer que há uma medida efetiva no horizonte, né? Muito bem, então essas são questões que começam a ser colocadas na pauta, e aí eu volto para você, Luiz Felipe, e a minha pergunta é: essa ideia de confiscar dinheiro, ela vai se tornar uma realidade? Há pouco a gente mencionava isso. E se você acredita que a gente pode se habituar a essas ideias à medida que elas começam a ficar mais na pauta do brasileiro, uma hora confisco de dinheiro, outra de terra? Ellen, esse seu último comentário para mim é a chave. É o quanto que nós iremos nos revoltar e quanto que nós iremos nos acomodar. Eu acho que é exatamente esse balanço aí que nós, como sociedade, precisamos fazer. Porque é exatamente essas pequenas medidas que parecem ser justas, parecem ser boas, parecem não afetar a grande população como um todo, não ter um impacto político,
comendo pelas beiradas que eles começam a esquentar a frigideira onde o sapo é assado, né? Lembrando da analogia aqui do sapo, não na frigideira, mas talvez dentro de uma panela, né, cheia de água. Você vai esquentando a temperatura. Então, eles vão comendo pela beirada, de repente, a ideia de confisco passa a não ser mais uma ideia, a ser uma prática, e as medidas confiscatórias passam a ser cada vez mais crescentes. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não podemos permitir, e vou ressaltar de novo a linguagem que a ministra usou, porque isso denota a ideologia. Na ideia dela, a terra será devolvida ao Estado, como se a terra fosse do Estado a priori. A terra é sempre privada, a propriedade ela é privada eternamente. Ninguém precisa mexer na terra, mesmo que for esquecida. Não podemos desrespeitar a propriedade privada. Não podemos criar e abrir essa possibilidade de um burocrata ou de um totalitarista, um ditador totalitarista, querer surrupiar e confiscar nada, que seja uma conta bancária, uma ideia, um royalty, ou uma propriedade industrial, ou propriedade privada rural, como a gente está vendo. Isso faz parte de um plano. As ideias de confiscatória, só de estarem usando essa linguagem, já abre para que a gente discuta. Isso já é um problema, não temos que discutir isso. Não tem que haver confisco de jeito nenhum, não podemos aceitar sequer a discussão de confisco, acho que isso é errado e temos que partir para outro lado. O outro lado é limitação do poder de governo, limitação da burocracia, que está crescente e isso está causando também grandes impactos econômicos e a gente está vendo aí, até no seu quadro anterior, a gente já viu os impactos econômicos, você tem uma burocracia crescente sem freio. Então a gente precisava estar discutindo isso. Mas não, aqui a discussão é de aumentar o poder da burocracia, aumentar o poder do estamento burocrático e dos políticos sobre tudo que é privado. Isso é um grande perigo, não podemos aceitar sequer discutir. Muito obrigada, Isabel. De que maneira o confisco de terra afeta justamente o que o Luiz Felipe estava colocando aqui para a gente, o direito à propriedade privada em países que se baseiam numa economia de livre mercado? O que você tem acompanhado na história que não deu certo e o que você enxerga sobre o momento presente em discussão aqui no país? No momento presente em discussão no país, que eu acho que pode ser melhor aproveitado para essa discussão na base jurídica, de toda forma, o que eu enxergo é a impossibilidade de se tratar do confisco como uma possibilidade sem discussão no âmbito constitucional. Eu vou melhorar um pouco isso que eu disse, no sentido de o direito à propriedade privada, de fato, é um dos direitos fundamentais que são tutelados pela Constituição. E a Constituição, ao tratar de direitos fundamentais, assim como esse, bem como tratar sobre o que é possível fazer ou não com este direito, já é completa, já é suficiente. Então, ela não deveria ser alterada agora para que se aventasse diminuição ou limitação de direitos que são fundamentais. Isso é o que a gente chama de cláusula pétrea na Constituição. Então, por isso, neste momento presente no Brasil, o confisco deve ser, sim, só uma ideia. Ainda que seja ideológica, que seja política, mas juridicamente não existe base legal para esse confisco e não existe base constitucional. Ainda precisaria ser debatido com quórums e outros requisitos efetivamente constitucionais e legais nas diversas casas, nas duas casas, no âmbito presidencial também. Muito bem. Em outros países, só para fechar a resposta aqui com relação ao que deu certo, ao que não deu certo, porque a gente sabe que nunca deu certo. Foram poucas as vezes em que era legítimo tratar-se de confisco de bens, de pessoas, de entes privados. Sempre tinha uma base ideológica bastante forte e, portanto, a base ideológica muda conforme os tempos e os momentos, historicamente. E o que a gente viu foi que regimes menos democráticos, e aqui eu estou falando só de história, não estou falando juridicamente, tá? Para tentar restringir a minha resposta também, sempre ocorreu confisco quando inexistia democracia, efetivamente, inexistia proteção aos direitos fundamentais que a gente entende no âmbito democrático. Sempre foi uma medida política e ideológica, e o que não deu certo de forma geral nessa base histórica que a gente tem de comparação foi a efetiva destinação dos bens confiscados. Porque o que a gente viu é que é uma questão de mudança de quem senta na cadeira para decidir sobre se o confisco é viável ou não. E bens confiscados, que a gente sabe, acabaram
integrando a base patrimonial e de poder de quem se arvorou no poder depois dessas medidas. Né? Muito bem, muito esclarecedor. Agradeço pelo contexto histórico, pelo contexto político e econômico em que essa discussão está inserida. Com a palavra, Luiz Felipe de Orleans, cientista político e deputado federal PL São Paulo. Muito obrigada. Isabel Lofredo, advogada da LFH Advogados. Voltem sempre, um prazer recebê-los. Obrigado. Obrigada. E o plantio da soja no Brasil segue em ritmo lento, reflexo do atraso na consolidação das chuvas em grande parte do país. Um levantamento realizado pela consultoria G Rural revelou, você olha aqui no mapa, que os estados de Paraná, do Paraná e também no Mato Grosso foram os que começaram a semear, ainda em áreas bastante restritas, por causa da baixa umidade e das temperaturas elevadas. Até a última semana, essas áreas isoladas representavam um plantio em apenas 0,06% da área total, estimada para todo o Brasil, contra 0,15% que era visto há um ano atrás. E quando as chuvas plantadeiras vão se espalhar pelas diferentes regiões do Brasil? A gente vai saber agora com o meteorologista da Safira Energia, Celso Oliveira. Celso, seja muito bem-vindo. As chuvas já começaram a se espalhar pelo Sudeste, Centro-Oeste. Conta pra gente. Olá, Kellen. Olá a todos. Essa chuva vem agora com força nos primeiros dias de outubro. Então, em relação ao ano passado, né, a chuva ela começou um pouco mais cedo. Isso fez com que o plantio também começasse de forma mais precoce. Só que lembrando, né, no ano passado essa chuva foi muito espaçada, né, gerando inclusive replantio. Já nesse ano, embora esteja um pouco atrasada, há uma preocupação geral em função da estiagem. A boa notícia é que essa chuva vindo agora, no início de outubro, ela deve prosseguir com mais frequência. Então, a notícia realmente é boa. O caminho das chuvas no Brasil está aí nessa imagem em verde, que a gente já pega ali parte dos estados do Sul, do Sudeste, áreas do Centro-Sul do país, com um sinal também verde para a semeadura, Celso. É isso que a gente vai observar no começo de outubro? Para aqueles produtores que vão trabalhar com algodão safrinha, né, cuja janela é mais curta, com certeza há uma expectativa de já começo de semeadura, agora no início de outubro. Para aqueles que ainda têm um pouco mais de tempo, Kellen, a sugestão é aguardar um pouco mais o aumento da umidade do solo, né, principalmente quem vai fazer milho safrinha, que aí tem uma janela um pouco maior para o plantio da soja agora. A sugestão é esperar que a umidade do solo ela se restabeleça, até porque essa primeira precipitação ela vai umedecer um pouco o solo, mas não chega a encharcá-lo por completo, por conta justamente da seca que é bastante severa. Mas a tendência é que essas precipitações elas prossigam posteriormente. Muito bem. E o sul do Brasil? Sul do Brasil, com tempestades, a expectativa é de tempestades, principalmente na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, antes da chegada dessa chuva agora de outubro, né, no Sudeste e Centro-Oeste. Então, agora já no início dessa próxima semana, dessa semana agora que se inicia, expectativa é de temporais na fronteira com o Uruguai. Por um lado, até aumenta a umidade do solo e aumenta principalmente o nível dos reservatórios para posterior irrigação do arroz, mas sem dúvida alguma essa chuva forte ela vai fazer com que as atividades de campo sejam paralisadas na campanha e também na fronteira oeste, Kellen. Bom, tudo isso dentro de um contexto em que o Laninha já vai estar dando as caras por aqui, Celso? Fraco, é bem verdade. É aí que vem um ponto importante, né? Nós temos aí um fenômeno Laninha acontecendo principalmente agora entre outubro e janeiro, mas o produtor, principalmente do Mato Piba, ele precisa tomar cuidado porque o Laninha ele tem um marketing forte, assim como o El Niño, e a gente sempre tem aquela expectativa de que a chuva do Laninha seja forte, persistente no Mato Piba. Só que, por ser um fenômeno fraco, e além disso, nós termos temperaturas no Oceano Atlântico que não são tão altas junto à costa do Nordeste, isso vai fazer com que as precipitações, principalmente no Mato Piba, parte também do Pará, Norte, Nordeste especialmente, região de Confresa, no Mato Grosso, essas precipitações elas sejam mais irregulares. Então, tem Laninha, mas os efeitos dele não serão vistos assim de forma clássica como estamos acostumados, Kellen. Então a temporada de seca já está se despedindo, dando adeus, a chuva vai chegar e vai chegar nos próximos dias.
Vai, essa é a ótima notícia, pensando principalmente em Sudeste, Centro-Oeste, até mesmo Mato Piba já tem as suas primeiras pancadas de chuva, mas a boa notícia é essa: precipitação volta para o Brasil e a tendência é de acumulados até elevados em alguns estados, sim, aumento da umidade do solo e, mais que isso, não é só uma primeira chuva, mas vem uma sequência aí de precipitações que atinge uma boa parte do país. Excelente. Celso Oliveira, que bom que você veio nos indicar o caminho das chuvas, trazendo boas novas para a safra de verão que está vindo aí. Celso Oliveira, meteorologista da Safira Energia, volte sempre. Muito obrigado, até a próxima. Até. E nesta semana, a Companhia Nacional de Abastecimento fez a primeira projeção para a safra 24-25 de soja, que já começou a ser semeada, ainda de forma bastante tímida aqui no Brasil. A Conab prevê que a área deverá crescer quase 3%, puxado ainda por uma rentabilidade positiva para a soja em relação às outras culturas. Já a produção está prevista em 166,2 milhões de toneladas, um aumento de mais de 12%. Se confirmado, será a maior safra de soja da história do Brasil. A aposta é que as condições climáticas serão mais favoráveis para o desenvolvimento da cultura na nova temporada. E ao compararmos dados do governo com de consultorias privadas, a gente observou que eles têm em comum a previsão de aumento, tanto na área plantada quanto na produtividade, embora o grau de otimismo varie. A projeção mais otimista está indicando, conforme vocês veem na tela, 171 milhões de toneladas de soja nesta nova temporada. Vale destacar que essas estimativas de maior produção de soja devem ocorrer se as condições climáticas ajudarem, especialmente durante a presença do fenômeno La Niña, que, em linhas gerais, tende a beneficiar a produção brasileira como um todo. E agora eu tenho um recado para você. Você sabia que a Ihara tem um universo de conteúdos exclusivos esperando por você? É isso mesmo. Se você é do tipo que não perde um detalhe sobre as melhores práticas para o campo, a gente tem uma dica. Siga a Ihara nas redes sociais e acompanhe as novidades, os insights para potencializar a sua produtividade. No Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, YouTube e também no Spotify. Você encontra desde dicas de manejo até resultados de campo, sempre atualizados para você. Atualize-se sobre as tendências de mercado, acompanhe os desafios da safra e receba alertas de mudanças climáticas diretamente da nossa equipe de especialistas. Você também pode conferir depoimentos de produtores que fazem toda a diferença no dia a dia. Não fique de fora, conecte-se agora mesmo com a Ihara e tenha acesso a tudo o que você precisa saber para cuidar da sua produção com excelência. Aponte o seu celular para o QR Code e comece a seguir. Na Hora H é Ihara, pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.